Bem-vindos mais uma vez. Hoje falaremos sobre os segredos da medicina indiana. Responderemos a várias perguntas sobre o que é a saúde, sobre qual é a diferença entre saúde e longevidade, o que os 5 elementos têm a ver com o organismo humano, como podemos manter nossa saúde constante. Em primeiro lugar, queremos agradecer profundamente aos mestres e filósofos que mantêm o conhecimento relativo aos manuscritos sagrados da antiga Índia milenar e a todos aqueles que têm acompanhado nossas aulas, aos alunos do grupo do Bhagavad Gita e aos participantes do grupo Ciência Milenar Indiana. Muito obrigado pela atenção, pela confiança e pela oportunidade que todos vocês me dão de falar sobre o conhecimento védico. Como já explicamos, este conhecimento ímpar e infalível não pode ser encontrado em livrarias comuns, nem na maioria das bibliotecas do Ocidente, nem em universidades ou ambientes acadêmicos. O conhecimento védico é necessariamente transmitido de mestre a discípulo oralmente. E é preciso que alguém nos tome pela mão e que nos leve, passo a passo, para dentro da floresta infinita da sabedoria original. Muitos cientistas e pensadores ocidentais ressaltaram a importância destes manuscritos, que são, como poucos sabem, os primeiros livros do mundo. Nas aulas passadas falamos sobre diversos assuntos: o poder purificador das águas do Ganges, comprovado em laboratório, sobre a natureza do átomo, sobre a formação da matéria, sobre a potência da ilusão de Deus dentro do universo material, segundo a ciência e segundo os Puranas, sobre o significado do cosmos e sobre o seu funcionamento, o mecanismo de seus planetas, de seus mundos, de seus diferentes níveis de atmosfera. Na aula passada, explicamos que o cosmos é como um relógio existencial e que, segundo os manuscritos, o Sol está vivo e possui uma consciência relativa ao seu elevado nível de vida. Um grau diferente de consciência, claro, se comparada à nossa. É verdade. Mas não menor do que a consciência humana, muito pelo contrário. O mundo, a Terra está viva. Explicamos que é uma inteligência responsável pelo funcionamento da água, do fogo e dos elementos da natureza. Os tais semideuses da literatura indiana, que deram origem a todas as outras filosofias, direta ou indiretamente, como o budismo e outras mais. Tais inteligências controlam domínios separados do cosmos por empoderamento da inteligência absoluta, segundo os manuscritos. Hoje vamos falar sobre a relação entre estes elementos, os famosos éter, ar, fogo, água e terra, e os nossos corpos, o organismo humano. Vamos compreender a diferença entre saúde e longevidade,
São duas coisas paralelas, porém distintas. E buscar a forma eficaz de alcançarmos um equilíbrio corpóreo através da alimentação e da purificação. A medicina ayurvédica é a primeira ciência médica do mundo. E também pertence ao impressionante corpo da literatura indiana. E está na base tanto da medicina oriental, da medicina chinesa, da acupuntura, quanto da homeopatia e da alopatia aqui do Ocidente. Desde que nascemos, o anseio pelo bem-estar é uma constante. A criança deseja confortos, força, energia. E enquanto crescemos, os mesmos objetivos permanecem, desdobrando-se em novos aspectos, tais como o desejo de permanecermos jovens ou saudáveis. A beleza física é um dos objetivos da vida humana. Como podemos evitar a perda da vitalidade e do vigor? Como podemos evitar o envelhecimento precoce? Segundo a medicina ayurvédica, alcançar um estado constantemente saudável diz respeito a um processo, como tudo na existência material. Médicos são admirados na sociedade por sua capacidade de restabelecer o equilíbrio corpóreo de seus pacientes, mas quantos médicos realmente sabem operar e realizar isso? A palavra Ayurveda se decompõe em Ayur, que quer dizer vida em sânscrito, a primeira língua da civilização humana. Veda, como já entendemos, quer dizer conhecimento, sabedoria revelada. Existem métodos através dos quais podemos purificar o nosso corpo. Segundo esses impressionantes tratados relativos a Dhanvantari, descrito nos Shastras, os mantras sagrados, como o avatara da medicina, o nosso corpo humano é composto pelas diferentes famílias atômicas, que por sua vez são subdivisíveis nos famosos elementos naturais. O corpo material é composto por um enredamento de gases, minerais, líquidos, claratos, e possui diferentes densidades e diferentes temperaturas. Essa estrutura funciona como um entrelaçamento de terra, água, fogo, ar e éter. Falaremos mais detalhadamente desses elementos em outras aulas, de sua relação com a manifestação cósmica. Alguns poderiam objetar, dizer que não é possível que exista fogo dentro do corpo humano. O conceito dos elementos descrito nos mantras védicos é, porém, mais complexo do que o homem ocidental comum supõe. Os elementos descrevem também categorias, comportamentos além de famílias atômicas. É curioso lembrar que esse conhecimento, a medicina ayurveda, foi proibido pelos ingleses durante o período da invasão britânica, durante mais de 100 anos da invasão, da ocupação da Inglaterra no subcontinente indiano. O que, de certa maneira, dificultou a expansão rumo ao ocidente de tal tecnologia, pois todo esse período, mais de 100 anos, essa medicina ancestral foi praticada clandestinamente. E a Ayurveda é algo ancestral e surpreendente, pois usa elementos naturais tais como óleos, azeites, folhas, misturas, compostos de terra e argila, alimentos, condimentos, cascas de árvore, e realmente se assemelha a algo que a gente poderia imaginar como um curandeirismo primitivo. Porém, seus resultados excepcionais impressionam aqueles que experimentaram seus procedimentos. As mesmas substâncias que compõem o corpo humano compõem o ambiente. Isso é óbvio. Nós somos fruto desta realidade cósmica. Como explica a doutrina do Panchabhuta, ao contrário do que se imagina, a quantidade de elementos que o cosmos compartilha com o corpo humano, e dos animais também, é incontável,
literalmente incalculável. Isso não se limita ao nosso corpo. Mas alimentos, medicamentos também fazem parte dos desdobramentos desta energia material. Já explicamos que o Om é o desdobramento sonoro que compõe as subpartículas do átomo. Há uma vibração sonora na base da estrutura material. Tudo é feito de som, nos explicam as escrituras indianas. Muito bem. Vamos tentar curar este som organizado na forma do meu corpo, do seu corpo, através do som organizado na forma de remédios e alimentos. Podemos entender, inclusive cientificamente, como isso funciona. Os olhos, por exemplo, podem realmente esterilizar a pele porque matam determinadas bactérias. Mesmo as indústrias farmacêuticas da atualidade estão todas relacionadas a esta primeira ciência médica do mundo, assim como o primeiro livro do mundo está direta ou indiretamente ligado a qualquer outra publicação da realidade material humana, da civilização na Terra. As fábricas químicas transformam recursos naturais. Inicialmente, este é o processo. Sabemos todos que a primeira experiência com procedimentos ayurvédicos é literalmente uma surpresa e faz lembrar da profunda relação do corpo humano com a natureza. Não são usados componentes químicos sofisticados, polêmicas fórmulas para o rejuvenescimento cutâneo, mas sim ungüentos, preparados momentaneamente, cocções, folhas encontradas no jardim, raspa de pedra, casca de frutas, leite, arroz, poções aromáticas. As clínicas do sul da Índia são frequentadas, como poucos sabem, por magnatas, políticos, atores de Hollywood, príncipes e princesas. Muitos de seus processos rejuvenescem várias camadas, vários órgãos do corpo humano em profundidade, de dentro para fora e de fora para dentro. O mais conhecido de todos aqui no Ocidente é o chamado Panchakarma, que consiste em diferentes processos para a purificação de 5 diferentes órgãos do corpo e corresponde a um real rejuvenescimento. Em 1876, 2 químicos ocidentais sintetizaram um corante vermelho a partir de um extrato vegetal. Essa é a história da química no Ocidente. Tal descoberta abaixou os custos de produção, é verdade. Era substancialmente mais rápido e mais lucrativo produzir coisas em laboratório. E desse momento em diante, a química industrial tomou um espaço de primeira grandeza no panorama da economia. As grandes empresas químicas estão dentre as mais lucrativas do mundo. Porém, representam uma perigosa fonte de veneno para o ecossistema, como todo mundo já sabe. O que, por um lado, representou um avanço econômico, hoje está diante de nós como um dispêndio gigantesco. Como é que nós vamos sanar os efeitos colaterais desta indústria química? Podemos realmente enxergar uma ciência médica eficaz e natural como a Ayurveda como algo primitivo? Ou devemos reconhecer a superioridade de tal ciência que proporciona curas muitas vezes mais eficazes do que as curas ocidentais, sem ferir o ambiente e sem ferir o corpo, a pele de cada um de nós? A Ayurveda ensina que nós não deveríamos passar no rosto nada que não poderíamos colocar dentro dos lábios. Alguns de nós já nos tornamos maduros o suficiente para entender que a natureza do corpo deve ser curada com a natureza do mundo. Então, como nós já dissemos, a palavra Ayurveda significa conhecimento sobre a vida.
E não somente sobre a vida do homem, mas sobre a interação dos corpos e dos elementos dentro deste útero cósmico, como é descrito, a Brahmanda, o samsara, o ciclo de vidas e mortes dentro da matéria, dentro desta bolsa de ilusões provisórias para almas ainda não evoluídas, como o universo é descrito. Do ponto de vista fisiológico, devemos entender que a Ayurveda prevê uma cura destes componentes da natureza dentro do espaço físico do corpo, através de um processo temporal. Já dissemos que o universo é um relógio vivo. A medicina, portanto, está no ritmo deste relógio. Ela é, na verdade, uma cura relativa ao espaço e ao tempo do corpo humano enquanto ele acontece. Como podemos entender isso? Por que precisamos tomar específicas doses de um determinado remédio 2 vezes ao dia durante vários meses, em tal hora, para alcançarmos novamente o equilíbrio e o bem-estar? O remédio correto é um estímulo similar ao dos alimentos. É por isso que precisamos ser constantes. Ninguém pode tomar de uma vez toda a água necessária para a semana inteira, não é? Nós precisamos ingerir nutrientes com regularidade, constância e horários específicos. Na aula passada, nós explicamos a relação do Sol com as 4 direções conhecidas: o norte, o sul e o leste e o oeste. 2 aulas atrás explicamos que diferentes continentes recebem das estrelas diferentes emanações, radiações eletromagnéticas em diferentes quantidades e angulações, e que tal aspecto determina a manifestação das mais variadas culturas dentro do espaço terrestre. Karmicamente, nós nascemos selecionados pela inteligência universal em lugares específicos para experimentar experiências vitais durante décadas específicas dentro do tempo e do espaço. Tudo está relativo ao tempo e ao espaço. Se o cosmos onde nós estamos inseridos é um relógio vivo, como poderíamos imaginar que o organismo humano que está contido dentro do cosmos, como todos sabemos, mas como muito poucos conseguem entender de fato, como podemos imaginar que o organismo humano esteja parado dentro deste relógio extraordinário, onde estão organizados no tempo e no espaço as complexidades do infinito? Lembramos que a literatura védica é a fonte original da filosofia no mundo. Em poucas palavras, o universo é um super-relógio e o corpo humano é um pequeno cronômetro. O batimento cardíaco explicado nos Vedas pode ser comparado ao tac-tac dos ponteiros, né, dos nossos relógios de pulso. Você tem tempo de vida, pois viver também é um processo. A vida proporciona diferentes possibilidades. Podemos, na matéria, enfrentar diferentes destinos. Os Vedas afirmam que, dentre todas as possibilidades da vida humana, a mais elevada de todas é compreender o enigma da existência, sem ter medo de palavras. A palavra Deus significa algo no dicionário e ela nos é útil à compreensão da realidade. Entender a existência, entender Deus, entender a inteligência por trás das leis que nos governam. Nós estamos sob as leis do universo e não acima delas. É a meta mais elevada da vida. Mais do que viajar, mais do que se divertir, mais do que passear, mais do que comprar objetos, mais do que conversar com os amigos, mais do que namorar, mais do que colecionar figurinhas de papel. Muito mais do que isso. A filosofia é a ponta de diamante da existência. Porém,
para avançar filosoficamente, a saúde é fundamental, basilar, necessária. O homem tem à sua disposição aproximadamente 100 anos de vida, com os quais pode cumprir uma determinada série de funções e atividades. Já explicamos que aqueles que já alcançaram um nível ético mais estável, que para eles o tema principal da vida se torna compreender o significado da mesma vida, por que eu estou acontecendo, mas não só de maneira teórica. A autorrealização de que falamos aqui neste curso é um processo que deve ser experimentado. Saber que podemos ser eternos, que temos uma consciência, não é algo teórico, mas algo que deve acontecer como num download para dentro do corpo. Sem saúde, esse processo é impossível. Se a filosofia é a ponta de diamantes da experiência humana, o propósito mais alto da vida, a saúde é a base dessa montanha. O alicerce de pedra para o trabalho e para a elevação moral. Hoje em dia, na assim chamada nova era, afirma-se que aqueles que estão mais elevados têm a tendência a não calcular a vida prática e descuidar dos aspectos físicos, mas isso não passa de procrastinação e preguiça. Pois estamos aqui e os limites do corpo são aspectos que necessariamente devem ser calculados e respeitados por cada um de nós. Há uma constante dentro de qualquer processo, de qualquer atividade ou forma de elevação física ou de elevação moral, que seja, aqui para os humanos. Toda experiência apresenta limites que devem ser superados. Todos os dias você tem obstáculos a superar. Todos os dias alguém telefona. Todos os dias alguém interrompe. Todos os dias explode uma panela de pressão. Na sua cozinha ou na cozinha de qualquer pessoa. No trabalho, nos afetos, no crescimento espiritual, toda experiência apresenta limites, obstáculos que devem ser equacionados. Superar não significa deixar para trás. Superar significa crescer e dar à vida a resposta adequada, eticamente adequada, às vezes passando por cima da nossa própria razão e muitas vezes, na maioria das vezes, passando por cima da nossa arrogância e da nossa vontade. A saúde também é metáfora deste amadurecimento. E vamos explicar de que maneira podemos entender isso. Antes, precisamos entender o conceito de dosha da Ayurveda. Dosha, em sânscrito, significa algo como biotipo, aqui para nós, no Ocidente, no Brasil. Podemos entender os doshas também como forças dentro do nosso corpo. Forças, às vezes, em desequilíbrio. Através deles, podemos traçar o perfil biológico de um indivíduo. Existem 3 doshas, Vata, Pitta e Kapha. Vata significa a força que gera e que possui as qualidades do ar e do espaço. Cada um desses doshas abraça em si, resume em si, o funcionamento de 2 dos elementos naturais. Já explicamos que aquilo que é elemento na natureza não diz respeito simplesmente aos átomos, mas a entidades, a manifestações desta mesma natureza que não podemos decompor de outra forma. Como é que você desmonta o fogo da lareira? Como é que você compreende a água do rio ou da piscina? Como é que você corta o ar? Aquilo que é elemento significa uma constituição do mundo, que pode ser compreendida e cientificamente, mas que permanece compacta e misteriosa diante da manifestação da natureza, dentro da manifestação da natureza. Portanto, o dosha Vata, o perfil biológico Vata, há pessoas que são
Vata, são pessoas que têm predominância de ar e éter dentro do corpo. E geralmente são magras, ativas, elétricas. Costumam ter a pele seca e uma mente filosófica e sonhadora. Apesar de serem atraídas por sabores amargos, frescos, leves, secos, curiosamente, segundo a natureza descrita nos Vedas, devem evitar tais alimentos. Aqueles que são atraídos por alimentos X devem evitar alimentos X. Curioso. Os Pitta, né? Pitta significa a força que gera e possui as qualidades do fogo, são pessoas que são extremamente ativas, com boa composição física, traços desenhados, como são desenhadas as chamas da lareira. Geralmente, indivíduos Pitta são extremamente atraentes do ponto de vista estético. Muito bem. Os alimentos que possuem estas mesmas características seriam, segundo os Vedas, quentes, picantes e leves. Estas pessoas, de boa conformação física, esses pitas, eles têm a tendência a serem nervosos e facilmente irritáveis. Muitos de vocês já estão catalogando os personagens da própria vida com estas duas informações. Apesar da atração que sentem por cítricos, ácidos e picantes, os pitas devem evitar os alimentos que preferem. Curioso isso. Excesso ou carência de um dos três doshas, isso é o que a Ayurveda vai explicar, constitui um desequilíbrio. É isso que origina doenças no corpo. O desequilíbrio, excesso ou carência, de ter determinadas substâncias, de componentes químicos dentro do corpo. O restabelecimento desse equilíbrio original, do equilíbrio original dos doshas, segundo essa medicina, acontece por meio de dietas, exercícios físicos, uso de plantas medicinais, meditação, yoga e massagens. Isso é suficiente para manter um organismo em equilíbrio. O médico deve receber dinheiro, seu salário, enquanto nós estamos saudáveis. E correr para reparar o corpo quando ficamos doentes, e não o contrário. Kapha, o terceiro dosha, significa a força que gera e que possui a qualidade da água e da terra. Os alimentos com característica kapha são úmidos, pesados, às vezes frios. As pessoas com predominância kapha costumam ser grandes e pesadas, podendo facilmente tender à obesidade. Obviamente, há diferentes descrições a quem descreva os alimentos vata como frios e os kaphas como quentes. Eu não sou um médico ayurvédico, estou analisando esta informação científica do ponto de vista filosófico, para que nós entendamos o que é a medicina e o que é a medicina dentro da cultura original do planeta Terra. Portanto, os kaphas devem evitar alimentos doces, frios, pesados, como massas, arroz e açúcar. Curiosamente, os kaphas costumam ter corpo grande, pesado, podendo facilmente ter tendência à obesidade e desejam os alimentos que deveriam evitar. O que isso significa? Para aqueles que inocentemente imaginam que o corpo não possa conter terra ou fogo, vamos explicar mais uma coisa. Os ossos, os pedaços, as partes, os órgãos pesados do corpo são considerados terra. Esses elementos também são como grandes categorias dentro da realidade material. E também por conta da composição mineral dos ossos. Pedras são feitas de cálcio.
Muitas pedras são feitas de cálcio, assim como os ossos dentro do seu corpo. Dentro do corpo humano, o fogo, ele existe quimicamente manifestado em nossas enzimas. O que é o fogo? Nós já explicamos isso. O fogo é uma rápida oxidação, uma rápida transformação de elementos químicos que resultam numa produção de energia. Da mesma idêntica maneira agem as enzimas digestivas. Elas dissociam os componentes nutritivos que permanecem nos alimentos como energia, de certa maneira, latente, e liberam força através de suas reações químicas. Portanto, as enzimas oxidam o alimento, assim como as chamas oxidam a madeira. Cuidado ao imaginar que os Vedas sejam imprecisos ou primitivos. É a imprecisão do olhar ocidental, é a primitiva mente do homem contemporâneo que não consegue alcançar a pureza dos significados existenciais dessa literatura, que é a primeira literatura do mundo. Vamos adiante. Então, podemos classificar tipos de alimentos e biotipos físicos. Fica claro por essa descrição que, naturalmente, como nós já sublinhamos, os indivíduos de um determinado dosha, Pitta, Vata ou Kapha, manifestam atração exatamente pelos alimentos que não deveriam ingerir se quisessem se manter em perfeita saúde. Mais uma vez, a natureza indica um obstáculo a ser superado. Causam simpatia àqueles que dizem que tudo é muito simples. A vida é extremamente complexa, apesar de linda. E se há uma simplicidade, devemos notar que há uma simplicidade, uma resposta perfeita para cada detalhe da vida. Tudo na vida conta uma história de obstáculos e superação, representando diferentes convites ao controle dos sentidos e das emoções, ao controle da mente, explicado no Bhagavad Gita, que tornam o indivíduo sábio e aproximam a alma individual da inteligência absoluta da pessoa do infinito. A literatura védica possui um ponto de vista privilegiado sobre a natureza. Nós já falamos sobre isso. Pois ela conhece todos os aspectos desse gigantesco cosmos material. Um exemplo relativo à natureza dos alimentos e da alimentação é encontrado nas páginas dos Vedas. No Gita, Krishna diz: eu sou o fogo da digestão em cada corpo vivo. Eu sou o ar da vida que entra e sai dos pulmões. Eu sou o fogo, 4 tipos de alimentos. Os alimentos que são bebidos, os alimentos que são mastigados, os alimentos que são lambidos e os alimentos que são chupados, sorvidos. E aqui, com um breve fragmento do livro mais importante da literatura mundial, o Bhagavad Gita, o tesouro oculto do doce absoluto. Ao analisar este pequeno fragmento do Bhagavad Gita, nós nos deparamos com várias notícias profundas e reveladoras. Existem somente 4 tipos de alimentos. Procure outro. Os alimentos que são bebidos como a sopa, que são mordidos como pão, que são lambidos como sorvete, ou que são chupados como a jabuticaba, como a manga. Não há outro tipo de comida. A literatura védica sabe nos dizer algo que é tão simples, tão óbvio, e que nunca ninguém teria percebido sem ler as escrituras originais. Este é o privilégio daqueles que conseguem alcançar, se purificando, purificando o próprio comportamento, o próprio interesse a se aproximar dos Vedas. Isso é um patamar da vida. Muito bem. Uma vez que constatamos que não existem outros tipos de alimentos,
Com estes 4 verbos de ação, os seres vivos todos se nutrem dentro da natureza material, os mais complexos principalmente. A comida deve ser compreendida, portanto, segundo a qualidade dos efeitos que elas vão dar ao corpo, seguindo a categorização desses doshas que nós já descrevemos. Então ela deve ser selecionada com sabedoria. Assim como é errada, equivocada, com todas as sílabas, a ideia de que todas as filosofias e religiões apontam para a mesma coisa, não é assim. Nós vamos explicar isso talvez em outra aula. Não é verdade tampouco que todos os caminhos levam ao mesmo lugar. E não é verdade, de forma alguma, que todos os alimentos dão o mesmo resultado. Não basta comer um pouco de tudo, pois algumas coisas que podem ser benéficas para fulano são veneno para ciclano. Doenças são deficiências, já estávamos explicando, de determinadas substâncias em áreas específicas do corpo. Ficou claro? Excessos e carências desequilibram a máquina do organismo e, portanto, precisam ser corrigidos, como num carro. Portanto, nós necessitamos muitas vezes de adicionar componentes que faltam ou, atenção, subtrair componentes em excesso. Portanto, dieta e medicamentos são ferramentas fundamentais para o nosso equilíbrio. Já explicamos. É por isso que há um ritmo para o remédio. Pois tudo no universo é um processo. O que aconteceria com um carro se você não parasse de colocar gasolina? Não é? Ele transbordaria por todos os seus lados e seria como uma bomba a céu aberto. Vamos entender agora qual é a diferença entre saúde e longevidade. Isso é um ponto muito importante. Segundo os manuscritos, a longevidade está relacionada ao prana, ao ar vital. Cada um de nós recebe um gigantesco quinhão de inspirações e expirações. Assim, segundo os manuscritos, é contado o tempo da experiência humana durante a vida. E os mais céticos levantam imediatamente a mão. Mas eu os convido a meditar um minuto. O que significa meditar? A raciocinar, a refletir e não esvaziar a cabeça, como se cabeça vazia fosse sinônimo de inteligência. Não vamos confundir as formas de meditação. Os mais céticos podem meditar e compreender a verdade contida nesta afirmação, ao se lembrar simplesmente que inspiramos ao nascer. Esse é o primeiro ato de uma criança quando sai do ventre. E que expiramos ao abandonar o corpo. E este é o último movimento de um ser vivo. A longevidade diz respeito à duração da vida, enquanto a saúde diz respeito à qualidade desta vida. São duas coisas diferentes, apesar de acontecerem simultaneamente dentro do nosso corpo, dentro do mesmo invólucro. Vou repetir. A longevidade diz respeito à duração da vida, enquanto a saúde diz respeito a como é a qualidade desta duração de vida. Como você se sente no dia a dia é a sua saúde. Quantas dores e quantos prazeres você consegue manifestar? Isto é a saúde. Quanto tempo você vai durar nesta forma física? Isto é a sua longevidade. Em palavras simples, o corpo é como uma propriedade que nós recebemos de Deus, da natureza, que herdamos dos pais. Enquanto a saúde é como a responsabilidade
pela manutenção do imóvel. Cabe ao inquilino de um apartamento cuidar de uma chamada manutenção ordinária, não é? Aqueles que mexem com aluguéis, compra e venda, sabem disso. Existe uma manutenção ordinária que diz respeito ao inquilino do imóvel. Um vidro quebrado, uma lâmpada que queima, uma goteira na pia, tudo isso é da alçada de quem aluga a casa, ou mesmo de quem herda uma casa. Ele não construiu a casa, mas se racha a parede, ele deve pôr remédio. Não é? Ele recebeu aquela casa, assim como nós recebemos o corpo. Devemos compreender, então, que se a longevidade tem a ver com o karma, nós vamos explicar o karma na próxima aula, com o fruto das ações passadas, a saúde tem a ver com nossa responsabilidade em relação ao corpo. A nossa responsabilidade para com o corpo com o qual estamos conhecendo a vida. Os Vedas, o Bhagavad Gita fala do campo e do conhecedor do campo. A alma é o conhecedor do campo, o campo é o corpo e a relação do corpo com a natureza, através dos sentidos, dos 5 sentidos que correspondem aos 5 elementos. O éter gera a audição, através do espaço que as ondas sonoras se manifestam. O ar gera o tato, é a brisa, é o vento que inaugura dentro do cosmos a sensação táctil material, e assim por diante. Nós vamos explicar isso quando falarmos sobre a criação, sobre a manifestação do universo material de maneira mais profunda. Muito bem. Essa é a diferença. Para aumentar nossa longevidade, nós devemos alcançar, portanto, calma e equilíbrio. E aqui está a correlação entre a saúde física e mental e o nosso tempo de vida. Pois uma respiração pausada e pacífica aumenta o nosso período de permissão dentro da matéria. Pessoas nervosas, pessoas irritadiças, que se alteram facilmente, estão diminuindo o depósito de inspirações e respirações que possuem no banco. Para que a casa do corpo esteja sempre funcionando, portanto, é preciso desintoxicação, limpeza e nutrição de órgãos e alicerces. Quando aprendemos os princípios da Ayurveda, nós passamos, é muito curioso isso, nós passamos a cozinhar como médicos, misturando alimentos cujo conteúdo nutritivo não se baseia exclusivamente em sabores, mas na cura e nos benefícios que podemos obter através da ingestão destes mesmos ingredientes. E, curiosamente, fica tudo muito mais gostoso. Experiência própria. Mais uma vez, as coisas simples do dia a dia nos convidam a uma compreensão holística da existência, né? Holística significa do todo. Muito bem. Nem tudo o que é bom, como sabor, nos faz bem, do ponto de vista alimentar. É importante distinguir isso. Segundo os manuscritos, inteligentemente, a diferença entre o que é bom e o que é o bem é muito grande. Em palavras simples, nem sempre aquilo que é gostoso me leva ao equilíbrio e à saúde. Como dissemos, esse é mais um convite da inteligência suprema para que entendamos que a ética se constrói através de limitações. As limitações da alimentação são um convite para entendermos as limitações do comportamento. Para atingirmos a felicidade, assim como para atingirmos a saúde, é necessário limitar a liberdade e construir através da imposição de regras construtivas, de regras positivas. Organizar a vida, rejeitando aquilo que não é útil,
que não é funcional, que não é o bem, independentemente do seu sabor. Há um convite claro nas estruturas da natureza, da vida, à austeridade, à limitação, ao autocontrole e à visão do adulto. Ninguém pode passar a existência indo a festas e discotecas, ininterruptamente, sem perder o melhor da vida adulta. A capacidade de estudar e de se aprimorar eticamente. E de fazer como os grandes sábios da antiga Índia fazem e ensinam, nascer 2 vezes no mesmo corpo. Porém, nem só de corpo físico material, de corpo físico grosseiro, existe um homem. Segundo os manuscritos e a realidade, segundo os manuscritos, né, e a realidade ao nosso redor, não é? A existência se manifesta de 3 diferentes maneiras. Existe a alma, o espírito, que não é matéria. Existe a matéria sutil, que prende o átomo da consciência, que prende a alma ao universo físico. E que funciona como uma luva para a manipulação do corpo material grosseiro propriamente dito. E existe o corpo grosseiro. Vou explicar novamente. Existe a alma não material, existe o corpo sutil, a matéria sutil, e existe o corpo material feito pelos 5 elementos, pelas ligações atômicas e moleculares. 3 níveis de realidades estão coexistindo neste momento. Aquilo que é absoluto, aquilo que é sutil e aquilo que é material. Aquilo que podemos tocar e experimentar com os 5 sentidos. Por matéria grosseira, na literatura védica, entendemos estes famosos 5 elementos. Éter, água, éter, ar, fogo, água e terra. Por matéria sutil, os componentes ainda materiais, mas que compõem aquilo que no Ocidente nós chamamos de astral. E são eles: a mente, a inteligência e o falso ego, a ideia de um eu separado do absoluto, separado da suprema personalidade do infinito. Dentro deste nível astral, os chakras são descritos como discos de energia que fazem funcionar a máquina deste corpo sutil, assim como os órgãos fazem funcionar a máquina do corpo grosseiro. Os chakras são como órgãos de energia sutil. Esse corpo energético é, como já dissemos, um dos invólucros que prendem a alma à matéria. Um dos invólucros que encapsulam a alma dentro do mundo e da percepção fenomênica da natureza. A alma está presa dentro da realidade material. Este é o samsara, o ciclo compulsório de nascimentos e mortes. Falaremos disso em outra ocasião. Esses chakras vão corresponder aos planetas. Vão se relacionar com os planetas, que explicamos filosoficamente e cientificamente na aula passada. Por favor, aqueles que não assistiram à aula passada, podem procurá-la no grupo Ciência Milenar Indiana. Os chakras são como rádios de recepção para as diferentes bênçãos do cosmos, que passam através das radiações eletromagnéticas dos planetas. Eles são estruturados geometricamente como mandalas, como formas geométricas, cuja capacidade de recepção vai variar exatamente de acordo com o karma de cada um e com as formas, com os pequenos cubos, com a geometria desta mandala energética. Nós explicamos isso numa aula chamada O DNA, os Chakras e a Saúde, no canal Ciência Milenar Indiana. Se quiser
aprofundar o tema. Então, estes chakras estão organizados geometricamente de acordo com o karma de cada um e, portanto, cada um de nós recebe do cosmos diferentes aspectos positivos e diferentes aspectos negativos. Explicamos como funciona o universo material 3 aulas atrás. Muito bem. A medicina ayurvédica prevê um tratamento específico para estes 3 níveis de realidade. Para o corpo, remédios. Para os chakras, depurações energéticas, tal qual o famoso jejum do Ekadasi. Alguns de vocês já ouviram falar. Uma dieta de pouco mais de 24 horas, feita de frutas e raízes. Aconselhada nos Puranas e descrita como um método eficaz para purificar as toxinas do organismo e, sobretudo, as energias negativas, o próprio karma acumulado nos corpos sutis. Na próxima aula nós vamos falar sobre o karma e sobre o funcionamento. Agora eu gostaria que vocês entendessem que a palavra Ekadasi em sânscrito significa o 11º dia da lua cheia ou da lua nova. Nesse dia calculado por monges Vaishnavas, a lua, o sol e este nosso mundo formam uma específica conjunção que multiplica e irradia bênçãos eletromagnéticas, digamos assim, capazes de purificar a água do planeta Terra e a água dentro do corpo humano. Isso é um fenômeno científico. Ao seguirmos a lista de alimentos permitidos nos manuscritos durante o Ekadasi, podemos desintoxicar o nível sutil e o nível grosseiro. Ou seja, o material grosseiro, já expliquei isso, o corpo, propriamente dito, e o material energético, com facilidade, são purificados através do Ekadasi. O Ekadasi é um segredo relativo à longevidade e à saúde contemporaneamente. E a purificação do karma negativo, como nós já explicamos, através dos níveis de energia sutil, cuja origem, essa explicação, se perde na aurora dos tempos. Pesquisas realizadas por cientistas indianos comprovam que uma dieta de frutas, ou que siga os alimentos prescritos nos Puranas, tais como frutas, batatas, abóboras e algumas raízes. Por favor, aqueles que quiserem experimentar o Ekadasi, verifiquem a lista completa no grupo Jejum Indiano Equilíbrio dos Chakras aqui no Facebook. E nada mais além do que está na lista. Isso vai evitar, do ponto de vista físico, doenças degenerativas da velhice. Óbvio que existe o karma de cada um, mas a propensão à saúde é de responsabilidade própria e não relativa simplesmente ao karma. E o Ekadasi, purificando o corpo sutil, ele vai limpar as energias negativas que compõem esse mesmo karma. Não é? Nós vamos explicar, como já dissemos, o karma na próxima aula. Ou seja, este simples jejum, uma dieta, na verdade, ninguém precisa passar fome no Ekadasi, efetuado na data correta, permite uma purificação das águas do organismo e nos livra de doenças desagradáveis e dolorosas, aumentando os níveis de serotonina, ou seja, o Ekadasi melhora o bom humor e o nosso bem-estar, à medida em que praticamos seu simples processo. É possível atingir níveis de saúde muito melhores do que aquele que você está experimentando agora. Nos últimos 5 anos, tendo praticado religiosamente essa dieta, eu posso testemunhar pessoalmente que a minha saúde melhorou extremamente. De uma pessoa que vivia entre exame, hospitais médicos, pastilhas e comprimidos, eu passei a ser resistente a gripes, resfriados e tosses crônicas. Eu me lembro de uma única ocasião que contraí nos últimos 5 anos que eu faço o Ekadasi, uma forma de tosse alérgica na Índia, ao ficar exposto por mais de 1 mês a uma poluição, eu estava próximo de Nova Delhi, equivalente a 50 cigarros por dia, mesmo sem fumar. Na verdade, acho que qualquer um, nas minhas mesmas condições de clima e de atmosfera bastante pesada, teria tossido como eu tossi.
não é? Mas, mesmo assim, eu sobrevivi 2 anos e 2 meses na Índia sem precisar ir ao hospital. Coisa muito rara, pois muitos ocidentais desembarcam do aeroporto e vão imediatamente se reparar em alguma clínica, pois não conseguem sobreviver às diferentes bactérias da Ásia. Muito bem. Milhares de pessoas, milhões, na verdade, de pessoas no mundo de hoje, estudiosos dos Vedas, yogis, pessoas comuns do Ocidente, praticam o Ekadasi com benefícios crescentes. É claro que se trata de uma prática e não de um evento singular. Não basta fazer um. Um vai começar um processo e vai, sim, lhe dar um primeiro passo dentro dessa purificação. Você já vai sentir muita mudança. Mas assim como fazer ginástica, os resultados vão aparecer com o tempo. O denominador comum, porém, é maciçamente, cientificamente positivo. Os participantes do grupo Jejum Indiano nos escrevem semanalmente depoimentos comovidos, relatando curas de casos de depressão, de ansiedade, de doenças cutâneas, dores e incontáveis desconfortos. Uma de nossas alunas nos deu seu depoimento pessoal, dizendo que sua mãe se curou de câncer ao realizar por 1 ano esse impressionante processo, seguindo também orientações ayurvédicas para a cura dessa determinada doença. Senhoras e senhores, assim como precisamos aprender a limitar o nosso desejo por alimentos, ou a organizar de maneira ética nossa ambição, nosso trabalho, para que a gente possa alcançar um crescimento econômico real, porém honesto. Da mesma maneira como nós temos que conjugar nossa inteligência para limitar as nossas escolhas e construir, por exemplo, uma relação afetiva baseada em fidelidade. Não é? Isso é algo difícil de aprender para ocidentais como eu e como todos que nasceram sob as mensagens da mídia contemporânea. Da mesma maneira, austeridade, limitações e autocontrole são a chave da saúde. O que não comer? Quando comer menos? Isso possibilita o corpo a usar a própria energia para a purificação dos seus órgãos. Já explicamos, tudo é um convite espiritual a melhorarmos o caráter através de ações cotidianas e descobrir, através de um corpo saudável, forte, purificado, a melhor maneira para servirmos a natureza deste mundo, para servirmos a sociedade, para servirmos ao plano terrestre, chame como você quiser, e a inteligência que tudo manifesta de maneira consciente e adulta. Este é, na verdade, o convite que está por trás da ideia de saúde. Aqui eu agradeço a atenção de todos aqueles que ouviram esta aula e, sobretudo, presto minhas humildes reverências, sim, aos mais elevados Vaishnavas, aos filósofos perfeitos, aos gurus e mestres que possuem conhecimento realizado sobre a existência de Deus, com o seguinte mantra em sânscrito: Vanchakalpatarubhyascha, Kripa Sindubhyaeva cha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha.